10 segundos. Então já vamos ficar no jeito. Estou aqui com a tela do YouTube. A hora que ela aparecer. Eu queria explorar um pouquinho aquela passagem lá do seu professor de direito romano, viu? Ah. Enquanto a gente não aparece aqui, eu vou te colocar essa ideia. Quando você me falou, eu pensei, né? Um cara que é autoridade de direito romano sabe o que é fim de um império, né? É verdade. Na verdade, o que é o fim de um império? E a gente pensando em momentos perturbados de uma república bastante perturbada, né? Como é a nossa. Roberoni. Justo. Se você tivesse Já me falado disso. Já estamos ao vivo, viu, Cristiano? E já pegaram a gente em off Muito aqui. obrigado. Então, eu vou tomar a frente aqui. Boa noite aí para todo mundo. Isso. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. E vocês pegaram a gente já conversando em off, mas isso acontece. E o duro é que eu olho aqui no YouTube, tem delay e fica difícil. Mas daqui a pouco a gente pega o ritmo. Boa noite a todos, queridos acadêmicos da Unirg. Eu sou o professor Antônio Roveroni, para quem não teve aula comigo ainda, eu trabalho com direito constitucional. E hoje nós temos uma presença muito grata no nosso curso. Nós estamos falando com o promotor de justiça no estado de Goiás, doutor Cristiano Mota, que ele é mestre em Direito pela Universidade de Roma, né? É assim que fala, Cristiano, Universidade de Roma, Tor Vergata. Justo. Show! E é diplomado também em Direito Romano, né? No curso de alta formação, curso de alta formação é da Universidade de Roma, La Sapienza. Né? E também é professor de Direito, foi professor da UFT, foi professor da Unitins, originário de Palmas, né, Cristian? Da UBRA. Professor da UBRA. E fez a graduação dele onde? Onde você se graduou em Direito, Cristiano? Eu me graduei na cidade em que eu nasci, na gloriosa cidade de Gurupi, Tocantins, não é? Eu me graduei na turma de 2002, 26 de janeiro de 2002 foi a nossa colação de grau, não é? E aí eu vivi a emoção de ter sido aluno de grandes personalidades, né? Aqui eu já falo primeiro dos saudosos, né? Do saudoso Plínio, do saudoso Manuel Bonfim, mas aí nós passamos também pelas mãos do saudoso Mário Coelho, não é? E tivemos queridos professores aí como Adilar, como Sálvio, né? Professora Deusdália, professor Gumercindo, professor... Gente, mas é tanto professor que eu não quero cometer a ignorância de tentar mencionar e esquecer, não é? Mas eu fui aluno do falando agora do professor Marco Antônio. Marco Antônio, a gente estava conversando aqui do Marco Antônio, não é? E eu contando um livro que o Marco Antônio me deu que revolucionou, né? Eu vou citar o autor depois, que revolucionou os meus estudos. E eu fui aluno do Roveroni de Direito Empresarial, Direito Tributário, mas eu tinha uma coisa que eu e outro colega, parece que a gente tinha tempo sobrando, Wesley Macedo, então a gente ia assistir as aulas do Roveroni sábado pela manhã, aulas que ele dava para outra turma de filosofia do direito, não é? E, na verdade, eram as aulas de que eu mais gostava. Talvez por essa inclinação a ler esses temas aí de teoria geral, não é? Então, eu tenho muita saudade de professores e de colegas. Eu falava para o Roveroni que eu tenho tanta história aqui na cabeça, inclusive do centro acadêmico. Eu fui olhar no site e descobri que o centro acadêmico da Faculdade de Direito mudou de nome, mas a gente também mudou de nome na nossa época. Era Centro Acadêmico Direito e Liberdade, CADIL, com a morte do professor Mário Coelho, que era professor de Direito Constitucional então. Na faculdade a gente foi e transformou em CAMAC, né? Centro Acadêmico Mário Coelho, né? E aí tem muita história boa. Eu dou um abraço em todos, com muito afeto. Eu sei que nesse quadro docente tem queridos e grandes colegas que
eram colegas de discência e hoje são grandes docentes aí na Faculdade de Direito de Grupi. Perfeito. Então, feitas as apresentações, eu abro agora para o nosso querido Cristiano, doutor Cristiano, e deixo aqui um grande abraço a todos e penitencio aqui. Eu não estou conseguindo acompanhar no chat aqui. Eu costumo só fazer uma saudação para todos, mas todos que estejam, uma saudação especial em particular para todos, mas para todos que estejam nos ouvindo, dizer que é um grande prazer. E, doutor Cristiano, interpretação constitucional em tempos confusos, se é que um dia os tempos não foram confusos, não é? O que, que o senhor tem a nos dizer? Roveroni, eu aqui coloquei alguns pontos sobre interpretação constitucional que eu diria não tocarão naqueles métodos que nós trabalhamos geralmente quando nós cuidamos de interpretação, né? O método histórico, gramatical, o método sistemático, o método teleológico, e nem aqueles que geralmente se invocam típicos da interpretação constitucional, não é? E a gente vê em autores como Conrad Hess, não é? E sempre mencionados ali nos manuais, por exemplo, do professor Inocêncio Martins Coelho, Luiz Roberto Barroso e outros, mas eu gostaria de falar um pouco, já que cuidamos de interpretação constitucional em tempos difíceis, não é? Em tempos confusos, de chamar atenção para um fato interessante. Você está me ouvindo direitinho? Está dando para acompanhar? Alô? De interpretação constitucional em tempos confusos, já que estamos falando disso, eu tenho pensado no que poderia nos situar nestes tempos confusos. Deixa eu só fazer aqui um esclarecimento, Cristiano. Vou só fazer um pequeno esclarecimento aqui. Essa minha... Eu vi que você ficou até perturbado, me vendo agitado aqui. Um cheiro de queimado aqui. Eu pedi para minha filha dar uma olhada para ver se não estava queimando nada por aqui. Só isso. Coisas de quem vive no interior e um problema que persiste, né? Que é a queimada urbana. Tá certo. Né? Mas voltemos. Vamos falar da interpretação da Constituição. Justo. Já que falamos de interpretação constitucional em tempos confusos, eu tenho para mim que a primeira questão que a gente deve se pôr em tempos confusos é como recuperar um certo norte, como recuperar o senso de direção, como redescobrir a bússola, não é? Que pode nos encaminhar na interpretação da Constituição. Interpretar a Constituição, o pessoal geralmente do direito privado não gosta de ouvir essa consideração, porque pensam que seja uma forma de o professor de direito constitucional, de alguma forma, se arrogar, não é? Uma importância maior. Mas interpretar a Constituição é diferente realmente de interpretar o Código Civil ou qualquer outro diploma, como o Código Penal, a legislação ordinária como um todo, porque a Constituição é aquela norma fundamental da convivência civil. Se de alguma forma existe um Estado, esse Estado tem uma Constituição, até quando essa Constituição não é escrita, que é o conjunto de normas que propiciam que pessoas diferentes, grupos desiguais, muitas vezes antagônicos, possam conviver em modo tendencialmente civilizado. Quando nós pensamos nessa função política da Constituição,
nós lançamos o nosso olhar necessariamente para o contexto problemático dos encontros e dos desencontros dentro de uma sociedade, das lutas de poder, da competição de interesses, o que torna realmente problemática, em todos os tempos, a interpretação da Constituição. Quando nós estamos, então, em tempos confusos, não é? Em tempos onde as coisas parecem ter saído do trilho, porque os poderes, as instituições da República e os grupos sociais parecem já não estar mais andando no compasso da Constituição, já não creem que aquelas regras ali propiciam a vida civilizada, ajudam-nos finalmente a viver, expressando nossas opiniões, mas sem partir para a violência, não é? E quando nós estamos em tempos onde já não existe aquela crença no mínimo denominador comum, onde cada um raciocina mais ou menos do seguinte tipo: eu e os meus direitos, quem pensa diferente de mim, se eu puder, eu talho o pescoço, eu corto a cabeça, enfim, não é? Imponho a minha opção política goela abaixo, com a força que me seja possível usar naquele momento. Quando o raciocínio é esse, o espírito é esse, nós realmente precisamos voltar a pensar na função da Constituição e, uma vez iluminados com a ideia de Constituição, de uma Constituição dentro de um contexto democrático, de uma democracia liberal, que preserva direitos, que crê na dignidade da pessoa humana, depois dessa iluminação, à luz desse reavivar na nossa consciência de qual é a função da Constituição, trabalhar, então, com a interpretação desse texto normativo, que é mais do que texto normativo, que é realidade normativa, que é mais do que Constituição formal, é Constituição material, né? Mas à luz realmente dessa ideia de convivência civil tendencialmente harmônica. Pelo menos civilizada. Aquela vida civil, como dizia Bob, quando no texto famoso dele, O Futuro da Democracia, dizia que um dos princípios da democracia é o princípio da não violência, de conseguir resolver as coisas e trabalhar com o consenso e o dissenso dentro da sociedade sem partir para a violência. Daí que eu pensei em 4 pontos. Antes de você entrar nos 4 pontos, Cristiano, está me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Antes de você entrar, eu acho importante eu colocar uma experiência que eu passei na docência de direito constitucional, que já há algum tempo, sempre nas primeiras aulas de constitucional, eu faço um exercício com a turma. Eu pego lá os fundamentos da República, né? Põe lá, olha, a Constituição diz isso aqui. Nós somos uma república federativa, formada por municípios, por estados, e tem como fundamentos, né? Põe os fundamentos da nossa república lá: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. E eu sempre, logo terceiro período, e os alunos, os acadêmicos que estão iniciando o estudo, né? Eu falo assim: se você tivesse que riscar um desses fundamentos da nossa república, qual você riscaria? E, surpreendentemente, para mim, né, ou para quem conhece a Constituição e o ambiente constitucional, a tendência inicial é riscar o pluralismo político. Roveroni, eu temi com a sua colocação, porque eu pensava que fosse chegar aí. Né? Então, é importante colocar isso, que os tempos que nós estamos vivendo são tempos. Tudo bem que a maioria dos alunos, depois que eles se esclarecem, que eles começam a trabalhar em grupos e discutir, eles descobrem que pluralismo político não é diversidade partidária. Eles acreditam que, assim, numa primeira vista, que o pluralismo político existiria em inúmeros partidos. Tá? E depois eles entendem também a questão da diferença. Mas, num primeiro momento, Cristiano, isso é preocupante.
É extremamente. E eu que colocar isso entre os quatro pontos. E ótimo, Roverani, que isso me abre o espaço para já começar tocando Para falar alguma coisa a nesse respeito. que é o primeiro ponto aqui das minhas ideias sobre como redescobrir-se na função de intérprete da Constituição em tempos confusos. Se temos de interpretar a Constituição, temos de, primeiramente, olhar para as funções da Constituição. Qual é a primeira função da Constituição dentro de uma sociedade plural? Esse pluralismo político, ele, na verdade, hoje, é mais do que o pluralismo lá da época das revoluções do século XVIII, onde a sociedade, com todas as suas divisões, estava longe de participar dessa frantumação, dessa quebra em milhares de pedaços, de grupos, de formações sociais que nós temos hoje na nossa pós-modernidade. Era um pluralismo até certo ponto fácil de gestir diante da problemática do nosso mundo, onde se fala de multiculturalismo, não é? Multiculturalismo é uma situação, segundo colocou um certo professor de modo muito interessante, é pior, mais difícil. Porque no pluralismo existe a diferença, mas você ainda partilha de determinados princípios. No multiculturalismo convivem lado a lado grupos, muitos dos quais creem ainda que a Constituição seja um bom caminho, que os direitos fundamentais sejam alguma coisa para se respeitar, e outros que acham muito bom que respeite os direitos fundamentais enquanto ele se beneficia disso. Mas se ele uma hora chega ao poder com seu grupo, ele está disposto a quebrar também com todos os direitos fundamentais. Quer dizer, a visão deles já não reflete aquela ideia que nós temos de respeito à diversidade. E nós convivemos hoje no mundo assim, onde muitas pessoas fazem um uso pragmático da Constituição, porque, na verdade, não creem no seu benefício, a não ser em modo a beneficiar a chegada ao poder, não é? Mas qual é a primeira função da Constituição? É a função de mínimo denominador comum. A Constituição ela não é uma norma, não é um sistema de normas que regula a vida como um todo, mas regula princípios e regras que propiciam a vida em comum. E a segunda função da Constituição é de estabelecer o que está incluído dentro do nosso projeto, vamos dizer assim, de vida coletiva comum e aquilo que está excluído. Como dizia o Bobbio, toda tolerância tem limite, não é? Não é que uma tolerância seja totalmente aberta a tudo, porque o que é totalmente aberto a tudo sequer tem conteúdo, não é? Então a Constituição ela deve realizar, e quando um povo realiza isso, eu vou dizer que um povo que realiza isso através da Constituição é um povo feliz. Realizar um modelo que seja capaz de propiciar ao máximo que as pessoas se sintam com todos os problemas, inclusive até de exclusão, não é? de direitos sociais, não é? Se sintam ainda com todos os problemas que estão dentro da sua casa, que são bem-vindas, que são aceitas, que são recebidas. Então, a interpretação da Constituição deve ser pautada por essas ideias da Constituição, da função da Constituição, e eu devo interpretá-la de modo a manter a Constituição como alguma coisa que catalisa, mais do que divide, que atrai consenso mais do que dissenso, que estabelece um caminho em que a gente pode discordar veementemente, mas mantendo o coração aberto ainda para o próximo e totalmente indisposto a submetê-lo aos nossos projetos pessoais ou do grupo social de que nós participamos. O segundo ponto, que eu vou ser bem rápido, é que a interpretação da Constituição ela deve ser direcionada pelo senso dos limites. Aqui entra a função, sobretudo, da jurisdição constitucional. Vamos falar claramente. Entra a função da Suprema Corte ou da Corte Constitucional de um país. E até nós falávamos em off, não é, Roveroni?
É verdade. de dois perigos que a Corte Constitucional ela, ela tem de enfrentar. Dois riscos que ela tem de ter diante dos seus olhos e perceber com muita clareza e evitar entregar-se, seja no braço de uma paixão que de outra. A primeira paixão é a paixão pelo ativismo. É quando a Corte Constitucional pensa, para usar palavras que o ministro Marco Aurélio disse na sessão de quinta-feira, no início do seu voto na Suprema Corte, é quando a Corte acha que é o único agente, o único ator na vida política, econômica, institucional, social do país. É a Corte quando ela tem essa visão que ela é alguma coisa que pode atuar como que sozinha na vida do país, ela se entrega com tudo a essa atração do ativismo, e essa atração do ativismo ela é muito perigosa, porque ela leva a Corte muitas vezes a desconhecer que todo texto tem limites, de que toda interpretação ela se abre muitas possibilidades, não abre todas. Se dá muitos caminhos, não dá todos os caminhos que às vezes o juiz gostaria que estivessem à sua disposição. E o outro risco é o risco da autorrestrição excessiva, quando a Corte, de alguma forma, para se preservar no contexto político, ela assume que a melhor postura a manter-se sempre, em todo caso, é a autorrestrição. Eu gostaria até que você me interrompesse quando quisesse, tá, Roberoni, para ponderar. Mas eu citaria estou aqui... dando uma administrada aqui em algumas perguntas. Ótimo. Mas vai seguindo aí. Tranquilo. Eu diria que o risco da autorrestrição e o risco do ativismo judicial extremo são riscos tão fortes que a Corte que é fiel ao ativismo, levando às últimas consequências esse princípio de conduta institucional no contexto da relação entre os poderes e no contexto da vida social do país, ela se deslegitima, porque ela acaba engolindo a política, os direitos de representação política, e acaba, inclusive, entrando na prática de publicar sentenças nas quais, quando não seja o dispositivo que vincula excessivamente, são as razões que a própria Corte apresenta, que servem mais ou menos como uma camisa de força, uma asfixia ao legislador que já não pode mais escolher caminhos, ao executivo que não pode mais trabalhar discricionariamente onde a norma lhe permite. Já a autorrestrição... Nesse ponto, eu acho que vale uma intervenção, Cristiano. Sim. Julgamento da semana passada do Supremo, a medida provisória 966, em que eu acho interessante, sobretudo para quem gosta de estudar a interpretação constitucional, ou quem está começando agora a estudar a interpretação constitucional, é que o relator, o ministro, quer dizer, o Supremo, né? Na verdade, o Supremo tem uma interpretação conforme a Constituição, a medida provisória. E isso é uma forma de restringir ou não. Fica essa questão aí. O que você acha disso? Eu penso, Roberoni, aproveitando, não é, o gancho aí, muito preciso, muito pontual e muito pertinente, que a interpretação conforme, eu vou lembrar aqui um autor, você pode adquirir o livro dele, Das Fontes às Normas, traduzido em língua portuguesa, e interpretar e argumentar, Ricardo Guastini, é professor da Universidade de Gênova, de filosofia do direito, né? O Guastini diz uma coisa interessante, que a interpretação conforme só no discurso e na aparência ela não é invasiva. Porque você discursa que não, que você vai salvar a obra do legislador. Você vai manter o texto da lei, evitando que ele seja declarado inconstitucional, dando-lhe uma interpretação conforme a Constituição. Mas, geralmente, na interpretação conforme a Constituição, sempre vai um pouco de manipulação do conteúdo,
E nesse caso houve uma manipulação no sentido técnico, né, de mexer no conteúdo, de refazer, reconstruir o conteúdo da norma. Nesse caso do julgamento da semana passada, em que a medida provisória dizia que, de alguma forma, evitava que o agente público que atua aí no combate à Covid-19, que atua nesse contexto de decisões que implicam essa crise sanitária, ele não seja responsabilizado por culpa simples, né, culpa leve, por uma simples culpa no contexto dos atos que tome, não é? O Supremo Tribunal Federal entendeu que seria razoável a medida provisória. É julgamento de tutela de urgência, é julgamento caracteristicamente provisório, mas entendeu nesse exame, nesse juízo de deliberação, de cognição sumária, né, como gostam de dizer os processualistas, que a norma tem sim razoabilidade, desde que essa norma seja interpretada no sentido de que o administrador deve seguir a ciência, não é? E aí houve ministro que levou a coisa aos extremos, porque mencionou aquele remédio que foi de alguma forma demonizado no debate político dos últimos dias por uns e entronizado no altar da divindade por outros. E teve advogado da tribuna que falou até do chá de boldo, né? Quer dizer, foi mais longe ainda, não é? Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal disse que o administrador não é responsabilizado se ele observar a ciência, e remeteu à OMS. Só que 3 pontos são interessantes, ou 2, para resumir. Primeiro, que a OMS ela não tem medida certa em todo esse contexto. O segundo é que, e com base nisso, países soberanos, os mais diversos, tomaram as suas decisões. Em segundo lugar, que o Supremo, quando disse isso, disse depois de ter falado do papel da ciência. E no nosso contexto brasileiro, o Conselho Federal de Medicina é bastante claro. Essa é uma decisão que o médico toma, não é? Agora, imagine como ocorre no Brasil, onde a maioria dos médicos, tanto que atua no SUS, tem o seu consultório privado. No seu consultório privado, ele receita o que quer, dentro da sua ciência e consciência. A responsabilidade é dele. Eu tenho uma OAB, mas minha OAB, por mais bonita que seja, não é CRM, não é? O médico é que decide ali o que vai aplicar. Mas já no âmbito do SUS, dependendo do que ele aplicar e da consequência que tiver, ele corre todos os riscos da responsabilização. Esse é o ponto aí do ativismo, do risco de você levar aos extremos o ativismo, porque a ciência, sequer nesse aspecto, ela chegou a uma conclusão. Mas também não se exige que se haja com base numa conclusão ou num consenso científico. Você pode agir com base em uma plausibilidade científica. A decisão a respeito de caminhos, nesse caso, como tem ocorrido em países como Itália, França e tantos outros, é uma decisão que cabe ao poder político, não é? Sobretudo ao poder legislativo da União, não é? E ao poder... sim. Uma pergunta do Ícaro Patrick. Sim. Mas como não haver ativismo se o ministro é posto por um presidente da República? Ele está dizendo que o sistema é falho. O que você acha disso? A pergunta é do Ivo? Ícaro. Ícaro, boa noite, Ícaro. Pergunta muito pertinente, mas eu não faria uma conexão lógica necessária entre a nomeação e a ação da autoridade nomeada em senso ativístico, não é? Ou em senso ativista, simplesmente. Todas as cortes constitucionais do mundo, a composição delas é sempre por uma participação política, em geral, de vários órgãos, como, por exemplo, na Itália, Alemanha, o governo escolhe uma parte, o parlamento escolhe outra, e no Brasil e nos Estados Unidos, apenas o presidente com a aprovação do Senado Federal. E nem por isso as cortes constitucionais, elas, pelo mundo afora, às vezes dão a impressão de terem perdido as suas medidas, não é? O senso dos limites, não é?
Então, eu não faço essa conexão necessária, sobretudo quando, como no caso, ocorre um fenômeno interessante, é que no sistema de direito constitucional comparado, nós temos visto decisões aí interessantes na França, a França suspendendo o uso de drones pelo governo. O governo disse, não, é só para ver se tem aglomeração, desfazer a aglomeração. E o Conselho de Estado francês dizendo, não, pode identificar o cidadão indevidamente, depois usar a imagem do cidadão e a identificação do cidadão para outro fim. Acaba com isso. Lá na França, impediram as igrejas todas de se reunir e tal, norma geral, sem nenhuma exceção. O Conselho de Estado na França diz, não, não é bem assim. Não é assim que se trata uma liberdade como a liberdade de culto ou qualquer outra. Vamos estabelecer critérios que façam com que a liberdade possa conviver com as outras, não é? De tal sorte que aí eu entro na questão da autorrestrição. O professor Gustavo Zagrebelski, que foi o professor que o Marco Antônio, né, que a gente estava falando, né, me deu um livro dele, e esse livro foi revolucionário na minha vida. O professor Gustavo Zagrebelski, no livro dele, A Lei e a Sua Justiça, Zagrebelski é professor emérito de Direito Constitucional na Universidade de Turim e foi juiz e presidente da Corte Constitucional Italiana. Mas ele diz uma coisa interessante, Ícaro. Ele diz que nem todos os tempos são igualmente favoráveis para a expansão da justiça constitucional. Nesse momento, os juízes que integram uma corte constitucional, os ministros que fazem parte do Supremo, têm sempre de pesar suas consequências. A consequência das suas possíveis ações, dos seus votos, dos seus pronunciamentos, não é? Então, é isso que se coloca. De vez em quando a gente ouve alguém dizendo bem assim, não, deveria ser concursado, mas essa é uma grande ilusão, né? É uma coisa que não funciona para a Corte Constitucional, para órgão de cúpula. Eu não consigo nem imaginar um concurso para compor um órgão de cúpula do Poder Judiciário ou uma Corte Constitucional do país. A composição, de alguma forma, ela é ativada com base em critérios políticos, não é? Bem, eu continuo, Roberoni? Eu acho que a gente tem que, inclusive, acelerar, já são 10:10, e nós paramos no primeiro ponto, né? Qual é o primeiro ponto mesmo? Não, o primeiro ponto é que a interpretação constitucional deve ser pautada tendo em conta a função da Constituição, que é de incluir, que é de trazer princípios de convivência. Eu interpreto a Constituição para garantir que isso seja sempre presente, que a Constituição seja sempre um elemento de aglutinar, muito mais do que de dividir. O segundo ponto é o senso dos limites. Então, eu não posso ter... Sim. Resumindo para o nosso aluno, né? A primeira coisa para interpretar a Constituição é ver a Constituição como um processo civilizatório, ou um momento do processo civilizatório, e sempre tentar interpretá-la de maneira a construir e não destruir. A maioria da sociedade tem que ter firme essa impressão, mesmo com todos os dissabores de uma decisão contrária, que eu ainda faço parte dessa nação e que essa casa ainda é a minha e que essa família ainda me representa, não é? Ou que essa corte ainda, de alguma forma, merece o meu respeito. O segundo ponto é que eu não posso ir aos extremos do ativismo ou também da autorrestrição excessiva. Nem todos os tempos são igualmente favoráveis para a ação da justiça constitucional, e um juiz constitucional, como dizia Tocqueville, tem de ter as qualidades de um estadista para perceber que passos e qual o tamanho dos passos que deve dar no momento em que é chamado a atuar num caso concreto. O terceiro ponto... Calma, só estou tentando ajudar os alunos que estão acompanhando. Sim, ótimo. Em outras palavras, nem se achar um herói de capa que voa e que vai resolver o mundo. O Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, diz lá, tentar salvar o mundo com papel e tinta, né? Nem isso, de um lado, e nem do outro lado também ser um muro intransponível que acaba sendo um problema para a sociedade que sempre evolui. Seria isso? Seria isso, e não é fácil, e nem eu estou dizendo que eu sou a medida, eu sou o diapasão da sociedade brasileira que representa com o meu sentimento o que está acontecendo. Mas eu me lembro
não é, de lamentar muito quando eu estudava aí na FAFIC, não é, com as posturas da Suprema Corte. Moreira Alves era então o decano, né, o ministro Moreira Alves. A corte não se abria para o mandado de injunção, que era um sino sem badalo, como dizia Barbosa Moreira. E hoje eu já me vejo com saudade do Moreira Alves, eu me vejo com saudade do Nery da Silveira, Sidney Sanches. Eu penso que seria uma boa, né, a gente poder recobrar esses ministros na bancada, né? Com relação a esse mesmo ponto, é realmente interessante, mas com relação a esse mesmo ponto, também nós devemos considerar que depois de 30 anos passados, a Suprema Corte, que recebeu a Carta Cidadã lá em 88, a partir de 88 para interpretá-la, tinha uma visão de mundo, tinha uma visão de consequências de seus atos, né? E depois de tanto tempo, a Suprema Corte ela está praticamente renovada em totum, né? Totalmente renovada. Mas realmente, às vezes, dá saudade de um certo pé no freio. O Poder Judiciário, sobretudo uma Corte Constitucional, quando integra esse circuito, e mesmo aquela que é fora do circuito, como em alguns países, né, como digo aqui a Alemanha e a França, uma corte dessa natureza, ela sempre deve ser mais conservadora do que progressista. Agora, você entender quando é que deve... como é que você deve trabalhar com esses binários de velocidades distintas, não é? Para que o trem não saia dos trilhos e provoque um acidente, é muito complicado, né, Roveroni? Nada fácil. O ministro Napoleão disse hoje na sessão online, né, da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que todo dia ele faz um Pai Nosso pela jurisprudência do STJ, para ver se ela se encontra, né? Eu digo que a gente tem de fazer mais do que um Pai Nosso, verdadeiras vigílias, né, pela causa da jurisprudência constitucional brasileira, porque realmente o sentimento não é bom em relação aos rumos, e nem nós temos tranquilidade, não é, quanto ao que tem sido tomado. Ainda mais quando a corte oscila muito. Justo. O Tocqueville dizia, então, que a função maior naquela obra dele, Democracia na América, quando ele fala da Suprema Corte dos Estados Unidos, ele diz que a maior qualidade de um integrante, além da inteligência, da cultura que deve ter, de um integrante da Suprema Corte, seria ele ser um verdadeiro estadista. Mas ele diz que quando, então, nós não temos estadistas, se a gente tem atitudes insensatas, dizia o Tocqueville, a corte vai jogar uma grande nação. Olha só o que dizia Tocqueville sobre os Estados Unidos, e a gente pode refletir sobre nossa realidade. A corte pode jogar uma grande nação na anarquia ou na guerra civil. Eu não gosto desses livros antigos por isso. Parece que eles enxergam para além dos tempos e dos espaços, não é, Roveroni? São os clássicos. Então, o pessoal está citando aí como morrem as democracias, né? Eu quero ler o livro, eu tenho que confessar para vocês, gente, me perdoe, eu não li o livro famoso do momento, mas é porque eu fico pensando, como morrem as democracias, eu prefiro pegar outra vez a Política de Aristóteles e ler, porque me parece que ele falou de todas as formas pelas quais pode morrer uma democracia. O resto é só atualizar com as cenas do momento e os fatos da atualidade. O terceiro ponto, bem rapidinho, Roveroni, é que para interpretar a Constituição, nós temos de interpretá-la declinando a consenso liberal. Nós temos de amar a liberdade. É aquela historinha lá do texto de Voltaire sobre a liberdade de expressão, em que ele figura um inglês conversando com um português lá no final do século XVIII. E o inglês diz para o português: lá na minha terra todos nós somos felizes, desde 1688, 89, não é? Com a Revolução, porque cada um pode dizer o que pensa. E o português falou bem assim: não seja por isso, lá também na nossa terra todos nós estamos muito tranquilos, porque ninguém pode dizer o que pensa, não é? E aí, no momento, o inglês apela com o português e fala: então você
tem que viver mesmo é na maior escravidão, né? E tudo. Você é digno mesmo de viver sob ferros, né? Ou nós amamos a liberdade, nós amamos aquele sentimento, em alguma medida ilusório, mas aquele sentimento que também em alguma medida é real e corresponde à verdade, de que nós temos alguma coisa que é muito preciosa, que não está à disposição dos grupos, do Estado, de um outro sujeito, que nós somos dignos, e como dizia Immanuel Kant, a gente nunca pode ser instrumento e reduzido a instrumento de uma finalidade externa, que não diz respeito às nossas decisões. Ou a gente tem essa noção da liberdade dentro de nós, ou a gente jamais vai conseguir interpretar uma Constituição de um Estado democrático e liberal. Só que eu tenho que pensar não em mim quando eu sou um juiz da Corte Constitucional. Eu tenho de pensar, na verdade, no reflexo social e institucional dos meus atos, não é? Eu vou dizer que essa é a minha esperança quanto ao Supremo Tribunal Federal, como diz o ministro Celso de Mello, no tão discutido despacho de sexta-feira à tarde, de 55 páginas, em que libera, ao meu ver, de modo não tão ortodoxo, não é? Eu entendo que é reunião de Estado, pelo menos é uma visão minha, e que, fora aqueles 2 minutos que interessa a Sérgio Moro, e etc., né, não deveria vir a público alguma coisa que fala de países, retira o conteúdo do que diz sobre determinados países, mas menciona o nome. No caso da Arábia, nem tira o conteúdo, porque fala de uma negociação de 42 bilhões. No mundo desse pobre, cheio de pandemia, precisando de dinheiro, uma notícia dessa provoca tudo quanto é tipo de ação aí no mundo das negociações internacionais. Mas por que você vai investir no Brasil 42 bilhões? Investe aqui no meu país. Quer dizer, a coisa não é tão simples, né? Mas o ministro Sérgio Melo colocou uma frase ali interessante, né? É um momento em que o Supremo Tribunal Federal se coloca entre o seu passado e o seu futuro, ou melhor, o Brasil se coloca entre o seu passado e o seu futuro. É um momento dramático. E a Corte Constitucional, nesse momento, se ela não tiver as qualidades de um estadista, ocorre não nos Estados Unidos, mas no Brasil. Infelizmente, a profecia, que não era profecia, mas aqui virou um verdadeiro vaticínio, de Tocqueville. Ou a gente mergulha na anarquia ou na guerra civil. Último ponto, Roveroni, que eu tinha colocado aqui, em conclusão, a Corte deve recuperar, agora eu vou dizer uma expressão que é quase um palavrão, ou um palavrório, de Gomes Canotilho, o grande constitucionalista português, um dos grandes, né? Quando ele fala dos princípios, entre aspas, princípios funcionalmente limitativos da justiça constitucional, da jurisdição constitucional. Existem limites. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Inclusive, essa explanação que nós estamos fazendo tem limites, e para não cansar os ouvintes, eu restringo por aqui colocando esses 4 pontos, compartilhando, pontos que são enunciados com preocupação cidadã, porque, como dizia Luigi Ferraioli, não é? O garantista lá da Itália, não é? Mas não só Ferraioli, mas Paulo Bonavides, o nosso mestre paraibano, mas que fez a vida acadêmica no Ceará, não é? Como colocam esses dois, se existe uma ciência que nos compromete como cidadãos e empenha o nosso espírito cívico, é a do direito constitucional, não é? Querendo ou não. Então, muito obrigado, Roveroni, pelo convite. Se tem algum professor meu aí das antigas que não seja o Roveroni, algum outro colega que Cristiano, não me entrega assim, não. Não me entrega assim, não. O tempo, infelizmente, tem passado, né? Ou felizmente, não é? Eu vou me abrir a perguntas, não é? Se tiver tempo e tiver alguma, não é? Muito bem, então vamos lá, Cristiano. A gente espera estar agradando você que está nos ouvindo. Olha só a mania da Hora Cidadã. Depois vou te apresentar o programa Hora Cidadã,
Tá? Ótimo, Roveroni, Tá muito bom? obrigado. Temos 9 minutos para encerrar aqui, segundo o professor Welson, que nos auxiliou, e nosso grande agradecimento a ele, a toda a equipe da Unirg, todos os professores acadêmicos, tá? O Alan Jones coloca o seguinte: a corte de hoje consegue proteger a Constituição como a corte de ontem. Quando nós estávamos falando sobre as velhas cortes, né? Moreira Alves e Sepúlveda e assim por diante, né? É a questão do nosso Alan Jones. Eu diria, Alan Jones, que em relação à corte, ainda que a comparação não seja muito própria, mas nós podemos dizer que a Constituição está para a corte, assim como um filho está para o pai. Todo pai tem seus acertos e desacertos, né? Talvez o pai de antigamente era muito protetivo, e a corte era acusada, então, do excesso de autorrestrição, de self-restraint. A corte não conseguia movimentar o progresso, não é? Era um liberalismo mais conservador do que progressista. Já a corte de hoje, talvez ela seja muito liberal, seja aquele pai que deixa o filho sair à noite sem se preocupar a hora que vai voltar para casa. E dorme a noite toda muito tranquilo, e no outro dia tudo bem, não pergunta onde o filho esteve, fica por isso mesmo, né? Eu acredito que o tribunal não é pai nem mãe da Constituição, e nem nós vivemos num estado paternalista. Espero em Deus que não vivamos num estado paternalista, não é? Mas eu entendo que este é o problema, nós temos de dosar as coisas, não é? Eu entendo que a corte de antigamente, com todos os problemas, ela tinha pelo menos um modo de se comportar que talvez, ao fim e ao cabo, eu ainda me sentisse em casa, mais em casa com aquela corte. Mas o Roveroni é mestre nisso, é doutor nisso, e a questão também entra muito no campo da comunicação. A corte de antigamente não tinha a TV Justiça, né, Roveroni? Não tinha a Rádio Justiça, não é? Nós temos ainda um tempinho, então eu vou aproveitar e eu vou até fazer um comentário na sua resposta, sabe? Eu acho que a melhor corte para proteger a Constituição é a corte que a Constituição diz que deve protegê-la. E as pessoas passam, as cortes permanecem. Então é importante nós lembrarmos disso, é a minha opinião, né? O Lélio Bezerra Pimentel, lembra do Lélio, Cristiano? Lembro demais, Lélio. Um abraço para você. Um grande. Meu caríssimo, querido, não é? É o Lélio da... Bem... do Adilar, do Sávio. Justo! É o Lélio que assistimos a entrevista ao vivo do ministro Marco Aurélio em 2001, lá no escritório Modelo. A gente foi à noite, 9h30 da noite, para assistir 10h30, sei lá, no Roda Viva. Meu querido Lélio, com a Aide, estávamos ali. Era aquela época de muita paixão, gente. A gente tinha muita paixão. Graças a Deus. Pelo direito, pela faculdade, por esse ambiente, né? Perfeito. Então vamos lá. Diante das recentes decisões do Supremo em matéria trabalhista, não revelaria que o projeto constitucional social de 88 tem sido simplesmente ignorado pela Corte Constitucional? Pois é, geralmente, em Lélio, o ministro Marco Aurélio, né? Na época, ele que é egresso da Justiça do Trabalho, se opunha muito a algumas decisões do Fernando Henrique Cardoso, não é? O Henrique Cardoso também criticava o ministro Marco Aurélio de ativismo, né? Um dia ele foi entrevistado e o Henrique Cardoso foi entrevistado, né? E ele respondeu assim para o jornalista: vou perguntar para o meu chefe. O jornalista começou a rir: mas o senhor não tem chefe? Ele falou: eu tenho, o presidente do Supremo, o ministro Marco Aurélio. Aquela época a gente ainda tinha um pouquinho de, tipo, a corte ainda conseguia discernir o movimento da corte. No mundo todo, geralmente a corte ou ela é mais liberal ou ela é mais inclinada por direitos sociais. A Corte Suprema Brasileira, ela chegou a um ponto singular e há uma característica que a faz única no contexto das jurisdições constitucionais. Seja o liberal,
seja aquele que está interessado em direitos individuais de primeira geração, como dizia Bob, a primeira dimensão, como dizia Bonavides, né, liberdade de consciência, de expressão de propriedade, etc. Esses direitos que conformam a autonomia moral do ser humano, seja para o lado dos direitos sociais, esses direitos de prestação, como saúde, educação e trabalho, a Corte está conseguindo desagradar todos os lados, não é? Então, assim, esse é o problema. Esse o ministro, Sua Excelência, o senhor ministro Gilmar Mendes, ele, antes desses julgamentos, mas eu tô com saudade, muita saudade de você, meu amigo. Mas antes desses julgamentos começarem, né, o Gilmar Mendes disse que o Supremo estaria criando a jurisprudência da crise. Ele falou a jurisprudência para este momento de crise. Ele chamava jurisprudência da crise. E hoje eu concordo que a jurisprudência da crise é em um sentido mais profundo do que disse o ministro Gilmar Mendes, né? Desculpa o tom crítico, né? Pois é. Bom, Cristiano, estamos chegando no final. Eu queria, em nome da Universidade de Gurupi, do curso de Direito, agradecer sua disponibilidade e estar aqui com a gente hoje, em nome dos nossos alunos, principalmente. Eu acredito que tiveram um momento em que eles puderam refletir no que eles podem se tornar em termos de profissional do direito. Eu acho que você deixa um bom recado. Eu sei que o nosso curso tem vários professores que eles se espelham e que são egressos do nosso curso, mas realmente eu penso que você contribuiu muito para mostrar para os nossos alunos que não precisa baixar a cabeça, não, e é só questão de levar a sério e estudar. E o Cristiano, mais uma vez, quase 20 anos sem a gente se ver, mas realmente um grande prazer bater um papo com você e muitas vezes estaremos juntos. Mas tem uma questãozinha que eu guardei para o finalzinho, que é uma questão que eu achei a questão mais direito constitucional da noite, tá? Porque ela é simplesmente formulada pelo cabaré da mãe do Joana. É uma instituição da República? O que é isso? O cabaré da mãe Joana, viva a internet, viva a liberdade da internet. Tá? Eu não sei como ele vai conseguir o certificado de participação da nossa Semana Jurídica, mas a gente pode até fazer um certificado especial para o nosso querido cabaré da mãe Joana. Mas... Ai, meu Deus, desculpa, Roberto. Vamos falar. Mas ele diz assim, ele fala assim, nunca nossa Constituição foi tão vilipendiada. Isso é a opinião dele, eu acho que a gente respeita. Né? Mas a questão dele é a seguinte, como profissionais do direito podem enfrentar o vilipêndio da Constituição? Para a gente encerrar, Cristiano, eu já vou deixar meu tchau aqui e dizer que você tem 3 minutinhos. Eu diria para o autor da pergunta, para a instituição aí que faz a pergunta, né? Para a pessoa, para a associação, eu não sei como eu denomino, que a minha tendência seria fazer como ministro do Supremo Tribunal Federal diante de uma questão complicada, pedir vista, não é, dos autos, não é? Mas, já que aqui é um momento que eu tenho de responder, eu respondo tão simplesmente, ou tão somente dizendo que eu me tenho feito muito essa pergunta. Ou nós estamos num momento escatológico para as instituições, em que elas vão realmente só sobrar, ou haverá uma resistência cidadã, civil, pautada no equilíbrio, no respeito ao outro, mas numa proposta, não de um novo iluminismo, como diz o ministro Roberto Barroso, mas de resgatar aquele velho iluminismo da nossa Constituição. Todos aqueles princípios ali são do iluminismo, ou do iluminismo mais radical, ou do menos, ou do mais conservador, como dizia aquele historiador
Jonathan Israel, mas são princípios como o da reserva legal em matéria penal, da liberdade de consciência, da liberdade de pensamento. Os constituintes, seja do lado francês que do lado norte-americano, e eram grandes as trocas de correspondência entre eles ali no final do século XVIII, compartilhavam desses grandes princípios. Não é o novo iluminismo, como diz Sua Excelência, o ministro citado, que nós precisamos abraçar. Nós precisamos mesmo de voltar à Constituição como ela é. O novo iluminismo é um projeto em que, na verdade, eu tenho uma visão de mundo e eu quero usar a Constituição. Tenha consciência ou não disso, quem propõe esse novo iluminismo. Eu quero usar a Constituição para impor a minha visão de mundo. Eu não quero uma Constituição desse modo, eu quero uma Constituição que eu garanta que eu possa ser eu, mas o outro possa ser ele. E que a gente possa divergir até veementemente, mas a gente continuar se encontrando como cidadãos dentro de uma regra que permite uma vida comum, onde cada um traça o seu destino, com pouca interferência do Estado, se não aquela que é para garantir esses princípios comuns, que é para aumentar a igualdade no plano das trocas sociais, que é de alguma forma para aprofundar esse sentimento de comunidade, mas procedendo sempre de modo democrático e liberal. Ou nós estamos num momento escatológico onde vai ruir, e a nossa conversa nessa noite é uma simples brincadeira de um mundo que está passando em uma velocidade muito grande, ninguém sabe como vai ser o amanhã, ou nós vamos reagir como comunidade e entender que fomos muito longe naquela história de só eu tenho direito, eu tenho que calar o lado contrário, só eu tenho dignidade, o outro não tem, a liberdade de falar o que pensa é só minha, a do outro eu preciso criar uma legislação tapa-boca, uma legislação mordaça, algum tipo de coisa que cancele a opinião do outro na esfera pública. Nós estamos num movimento de resgatar a Constituição pelo que ela é. Eu vou terminar aqui com John Rawls, liberalismo político. Quando John Rawls dizia que o constitucionalismo liberal clássico, aquele que veio das guerras da religião, ele veio com a seguinte ideia: é possível um mundo, sim, mais ou menos harmônico e civilizado, desde que eu respeite a liberdade de consciência e o livre discurso. O novo constitucionalismo que está aí, o novo iluminismo, o constitucionalismo do futuro, como diz alguém, não é? Tem de me responder essa pergunta. Eu estou tratando bem a liberdade de consciência e o livre pensamento? Como é que eu defino e encaro esses direitos? Fora deste caminho, que é antigo, mas é sempre novo, e é renovador, e é restaurador, não existe possibilidade que eu enxergue de vida boa, né? Nessa terra, né? Tá certo. Eu diria assim. Prezado Cristiano Mota, é um grande prazer, e dizer que eu estou muito feliz mesmo, e você sabe que eu estou. E é isso, eu acho que já estouramos o nosso tempo aqui. E eu agradecer. Tenho 30 segundos para despedir? 15 segundos. 15 segundos. Um abraço, meus queridos amigos. Vamos crer em Deus. Eu sempre vivia o seguinte: cada desafio na minha vida eu pensei, eu posso pedir para Deus, enquanto eu vou pedindo, eu vou correndo atrás e lutando. Uma hora a porta se abre. Muito obrigado aí, meus queridos colegas, Lélio, não é? Um abraço para Adilar, se Adilar estiver me ouvindo, né? Se eu tiver essa graça, para mim seria uma graça, não é? E tantos queridos professores, Tadeu, Gumercindo, Deusdália, Coraci, esse povo é bom demais. E, sobretudo, o Roveroni, que pagava os nossos espetinhos, tem esse detalhe, né? Desculpa falar isso, né? Que pagava os nossos espetinhos na continuidade da discussão depois da aula, em algum ambiente mais propício ali, na esquina da faculdade, em algum espetinho, algum barzinho assim, né? A gente continuava a discussão. Nós temos de ser apaixonados pelo direito. Obrigado, Roveroni. Obrigado. Boa noite, amigos, e esperamos ter cumprido com a nossa missão.
Você que procura sempre novas respostas, criando novas soluções, fazendo novas conexões, buscando sempre fazer a diferença. Aqui é o seu lugar. Curioso, criativo, conectado, inteligente, diferente. Você é a nossa cara. Vestibular Unirg. Temos o curso ideal para você aperfeiçoar o que faz de melhor, ser você. As inscrições já estão abertas. Venha viver uma experiência sem igual. Venha viver Unirg, Gurupi, Tocantins.